Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, galera show do 9º ano da Rede Municipal de Educação de Oeiras. Estamos aqui mais uma vez para mais um Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Da minha parte, estou feliz porque estou de volta. Você sabe, agora a gente está dividindo o espaço com os nossos professores de ensino religioso, mas estou de volta. Como você já sabe, sou o professor Valdemar e convido você para junto exercitarmos nosso corpo e a nossa mente. Está preparado para mais um dia de estudos? Espero que sim. O professor Luciano já está preparado e empolgado para junto com você realizar uma ótima atividade física. Vem pra cá, Luciano, agora é com você. Muito bem, Valdemar. Você que está em casa, vai participar da nossa aula? A galera do 9º ano vai. Como você está? Nós estamos bem e espero que você também. Hoje você irá fazer um exercício chamado burpee, pois nessa época de pandemia é muito importante estar com o corpo ativo, se exercitando para que os anticorpos o protejam das doenças. Lembrando sempre de beber água durante e depois das atividades práticas. Vamos começar a nossa prática? Sente-se no chão, de pernas esticadas, e mantenha a coluna ereta. Depois dobre a perna direita e cruze-a por cima da outra perna. Faça uma ligeira pressão com uma das mãos no joelho. Empurre-a para o lado contrário da perna que está dobrada. Mantenha a posição entre 12 a 20 segundos. E depois repita com a outra perna. Vamos para a parte principal, Valdemar? Vamos sim, professor Luciano. E você de casa também. Pois bem, em pé, com as pernas afastadas na lateral do quadril, flexione o joelho e agache. Apoie as mãos no chão. Jogue os pés para trás, ficando em posição de flexão de braços. Volte a estender o corpo, dando um salto para cima, com as mãos estendidas acima da cabeça. Repita o movimento de forma contínua. Vou concluir minha fala com a frase do dia. A educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podemos ter. Platão. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, professor Luciano. Ótimo exercício. E você, aluno do 9º ano, também gostou? Tenho fé que sim. Espero que tenha realizado a sua atividade física com disciplina, assim também como sua rotina de estudos. A palavra disciplina faz referência à obediência e ao acatamento de regras. Ela é de grande importância em várias circunstâncias da existência humana, pois nos auxilia na execução de metas e objetivos. Ter disciplina é essencial em vários aspectos de nossa vida, pois é ela que faz com que a gente se sinta motivado para atingir nossos objetivos. Então, busque realizar as atividades de seu dia com disciplina. Estabeleça regras na sua rotina diária. Por exemplo, na sua rotina de estudos, tenha perseverança, para que assim consiga chegar a ter êxito. Na sua rotina de espiritualidade, frequente a sua igreja, mesmo que não possa ir fisicamente, mas acompanhe as lives. Ore muito, abasteça sua fé. Tenha bons momentos de estudos. Tchau e até a próxima. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galera do 9º ano. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa. E nesse maravilhoso programa, iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Convido o professor de matemática, professor Anderson, para participar desse incrível clube. Olá, Luísa! Olá, galerinha do Clube da Matemática! Sou o professor Anderson e no encontro de hoje, nosso estudo é referente ao segundo material, ainda na página 68, e vamos continuar falando sobre o conjunto dos números reais. Como assim, professor? Ainda existe mais características sobre os conjuntos dos números reais? Com toda certeza, Luísa. Esse conjunto é cheio de mistérios. Pois nos mostre esses mistérios, que agora eu fiquei curiosa. Pois vamos lá, Luísa. O primeiro mistério é a sua relação de subconjuntos, que são os conjuntos contidos dentro do conjunto dos números reais.
Como o conjunto dos números reais é formado por todos os números de representações decimais, sejam elas exatas, periódicas ou não periódicas, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais também são subconjuntos reais. E além destes, podemos citar alguns subconjuntos dentro da relação dos reais, com sua notação específica. A primeira é o R+. O R+ trabalha com o conjunto dos reais não negativos, ou seja, somente os elementos positivos. O outro subconjunto é o R*+, que representa o conjunto dos números reais positivos não nulos, ou seja, serão todos os positivos, exceto o zero. O próximo subconjunto é o R-, que é o conjunto dos reais não positivos, ou seja, é todos os números negativos. E o próximo conjunto que nós temos é o R*-, que é o quê? Todos os negativos, porém com a exclusão do zero. E para finalizar, nós temos o subconjunto R**, que representa o conjunto dos reais não nulos, ou seja, são todos os positivos, negativos, frações, decimais, com exclusão do zero. Realmente esse conjunto é bem misterioso, mas tenho uma dúvida. Como todos esses elementos, conjuntos, subconjuntos, se tornam apenas um conjunto? É exatamente por causa da união entre os conjuntos. União entre conjuntos? O que é isso, professor? Bom, Luísa, a união é um caso de operação entre conjuntos. Os elementos que pertencem à união entre dois conjuntos pertencem a um conjunto ou a outro. Isso indica que todos os elementos de ambos os conjuntos pertencem à união entre eles, mas nenhum elemento é repetido na união. Por exemplo, sejam os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e o conjunto B igual a 3, 4 e 5. A união entre A e B é representada por a letrinha U, que representa a união, e o B, ou seja, A unido a B, que é igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Isso designa os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. E através dessa relação de união, a definição mais utilizada para que se possa definir os números reais é a seguinte: a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são exatamente igual ao conjunto dos números reais. Agora sim, professor, ficou tudo esclarecido. Ótimo, Luísa. Mas não podemos esquecer das afirmações envolvendo números reais. Que afirmação, professor? Vimos que o conjunto dos números numéricos relacionam-se uns com os outros. E em referência aos números reais, podemos fazer as seguintes afirmações. A primeira: todo número natural é ao mesmo tempo um número real, pois os números naturais também são números racionais. Segunda afirmação: todo número inteiro é ao mesmo tempo um número real, pois os números inteiros também são números racionais. Terceira afirmação: todo número decimal é ao mesmo tempo um número real, pois os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais ou dos números irracionais. E a quarta afirmação é que toda raiz, seja ela quadrada ou não, é um número racional ou irracional, e deste modo pertence ao conjunto dos números reais. Essas afirmações são bem interessantes, mas eu estava me perguntando: existem símbolos que podem ser utilizados para estabelecer as relações existentes entre os conjuntos? Existe sim, Luísa. E para isso temos duas definições: a relação de elemento e conjunto e a relação de conjunto com conjunto. Voltando aqui para a relação entre elemento e conjunto, nós temos os símbolos de pertence, que é representado pela letra E, o não pertence, que esse mesmo é, porém cortado, a relação de união, que foi o que a gente viu, que é representado pela letra U, que é quando a gente une os elementos. Nós temos a intersecção, que é os elementos que são iguais entre dois conjuntos. Assim, a intersecção é representada pelo U, porém de cabeça para baixo, ou seja, voltado para baixo. E também temos a relação de estar contido e não estar contido. O estar contido é representado pela letra C e o não estar contido é representado pelo C cortado. Agora vamos para as relações envolvendo conjunto com conjunto. A primeira ideia é a relação de contém e não contém.
O contém é quando nós estabelecemos a ideia de que um conjunto menor está dentro de um conjunto maior. E o não contém é a relação de um conjunto maior com o menor, pois nunca um maior poderá estar dentro de um menor. E com essa ideia, nós podemos estabelecer algumas informações. Os números naturais estão contidos nos números reais. Porém, os números reais não estão contidos nos números naturais. Da mesma forma que a união dos números irracionais com os racionais é igual aos reais e a intersecção dos irracionais com os reais é exatamente igual ao irracional. Eita, professor, que é muitos símbolos, não é mesmo? Muito mesmo, Luísa. Isso porque o número real é um valor que representa uma quantidade, seja ela nula, positiva ou negativa, ao longo de uma linha contínua, ou seja, um ponto sobre uma linha reta infinita, chamada de reta numérica ou reta real, onde os pontos correspondentes aos números inteiros são igualmente espaçados. Por isso, o conjunto dos números reais é completo e também ordenado. O encontro de hoje está incrível. E é isso aí, galerinha do Clube da Matemática. Hoje encerramos por aqui, mas antes de ir, vamos ao pensamento do dia. A matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. Albert Einstein. Esperamos que tenham aprendido muito hoje. O nosso próximo encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, galerinha! Está começando mais um Cast Encontro de Língua Portuguesa do 9º ano. E eu sou o Mike. Olá, Mike! Olá, turma boa! Chegou o momento de espalhar saberes de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou a Gi. Que maravilha! E o que temos para hoje? Bem, temos para hoje mais uma conversa sobre os ditos populares, pois já trabalhamos em uma outra ocasião uma das obras de Léo Cunha. Mas nunca é demais falar sobre texto, sobre literatura. Falaremos ainda sobre literatura de cordel. O ditado popular é uma frase do popular com o texto mínimo de autor desconhecido que é várias vezes repetido e se baseia no senso comum de um determinado meio cultural. Outra característica marcante do dito popular ou ditado popular é a imutabilidade. Eles permanecem quase os mesmos ao longo do tempo, sendo conhecidos e interpretados com facilidade. Gi, e o provérbio é mesmo que ditado popular? Mike, provérbios são poéticos e podem ser traduzidos em diversos idiomas, por isso são ditos em diferentes países. Quase sempre consegue-se identificar o autor do provérbio. Quando ele começa a ser muito repetido, passa a ser considerado um ditado popular. Ah, verdade. Estou lembrando aqui, sim, os ditados possuem, na maioria das vezes, expressões regionais. Alguns exemplos temos: dá César o que é de César, a Deus o que é de Deus, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, a pressa é inimiga da perfeição, à noite todos os gatos são pardos. Tem também esse: antes só do que mal acompanhado. As aparências enganam. A minha mãe, Mike, gosta muito de dizer: diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A intenção das mães, Gi, é aconselhar, ter sempre cuidado com a companhia indevida de alguns indivíduos. Sabe, Mike, falando de ditados populares, provérbios, lembrei-me da literatura de cordel. Eu gosto também, Gi. Gosto muito. A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII e também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas ou violeiros, que se assemelham muito com os trovadores medievais, por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os poemas que depois viriam a ser cordéis. Ouça agora um áudio bem interessante de um poema popular sobre os provérbios populares. Provérbios populares em cordel. Vou falar nesse cordel que está começando agora, dos adágios populares, e começo sem demora,
Como meu avô dizia, quem cochila perde a hora. Um ditado das antigas revela a verdade pura. Todos sabem decorados que água mole em pedra dura, revelando a persistência, tanto bate até que fura. Cuidado por onde anda, a vida não é brinquedo. Tem um ditado bem certo que sempre me mete medo. Galinha do pé quebrado volta pra casa mais cedo. Quem se apressa come cru, dizia os antepassados. É por isso que os baianos vivem muito sossegados e o gato sem ter vexame nasce de olhos fechados. A esperteza vale tudo, muita gente nela aposta. A pessoa que é vivida, do ditado abaixo gosta. Lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa. Tem gente com pensamento que o perfeito só é ele. Nas pessoas desse mundo, vê defeitos menos nele. O macaco, infelizmente, nunca olha o rabo dele. Tem pessoas que na vida fazem a arte e a manobra. Gente que faz e avisa, nesse mundo tem de sobra. A galinha que se espanta é essa que vê a cobra. Se tu andas com os justos, tua nota é sempre 10. Mas se vives com malandros, tu mereces uns pontapés. Pois me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Se você anda sonhando num castelo de ilusão, querendo abraçar o mundo, aprenda logo a lição. Quem pensa que o céu é perto, morre estendendo a mão. Se você acha que o novo é melhor que o coroa, essa sua fraca ideia está lhe deixando à toa, pois panela velha é a que faz comida boa. Existem umas ideias que pra mim elas são mortas. Como estou catalogando, das rimas abro as portas para dizer que Deus escreve em cima de linhas tortas. Tem situação na vida que nossa força consome, pois as opções que restam têm o mesmo sobrenome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se recebestes de graça dos amigos ou dos parentes algo que não presta mais, não chores, não te lamentes. Afinal, cavalo dado não se pode olhar os dentes. Um ditado interessante corre na boca do povo, falando do casamento, que pro cara traz renovo, que diz pra cavalo velho, o remédio é capim novo. Se o cabra é desenrolado, nessa vida não embroma, indo pra qualquer lugar e nota de tudo toma, perguntando a todos, pois, quem tem boca vai a Roma. Quando o capitão ordena, correndo dando um sorriso, o soldado vai depressa, não entrando em desaviso, afinal manda quem pode e cumpre quem tem juízo. Não confie no ser humano, como manda o evangelho, desconfie de todo mundo para não tomar um relho, porque todos sabem que, seguro, morreu de velho. Essa ruma de conselhos, será que tem serventia? Eu vou concluir dizendo, como meu avô dizia, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. O texto é escrito com métrica fixa e rimas que fazem a musicalidade dos versos. É de grande importância para o folclore, já que os cordéis tratam dos costumes locais, fortalecendo as identidades regionais. A literatura de cordel veio para o Brasil com os portugueses, criando no Nordeste brasileiro essa cultura, que ainda hoje é tradicional. Por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário regional, além de, claro, incentivar a leitura. Mike, um dos maiores nomes da poesia nordestina no Brasil, é o Patativa do Assaré. Ele desenvolveu sua arte, sobretudo por meio do repente da literatura de cordel, ganhando projeção a partir dos anos 60, quando teve o poema Triste Partida, musicado pelo mestre Luiz Gonzaga. Que legal, informações bem interessantes, mas, infelizmente, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Agradecemos a parceria de todos os dias e o compromisso de cada um. Aproveitem para estudar bastante pelo seu material de estudo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Está no ar o programa Espalhando Saberes de História. Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Orlando Carvalho, estamos de volta com mais um programa. Desde já, garanto a todos que o tema da aula de hoje será bem mais descontraído. Felipe, ainda lembra do tema trabalhado nas nossas aulas anteriores?
Claro, nunca mais me esquecerei da Revolução Industrial e suas consequências para os dias atuais. Assim espero. Mas fala aí pro pessoal, Felipe, qual será o tema da nossa aula de hoje? Vamos falar sobre caprinocultura. Eu estou mais ansioso que aluno fazendo a contagem dos pontos no mês de dezembro. Só de lembrar que o bode seria o tema da nossa festa junina deste ano, bate uma saudade do que a gente não viveu. Pois é, queridos alunos, na aula de hoje abordaremos a seguinte temática: a história da caprinocultura no Brasil. Antes de começar o nosso bate-papo, peço que abram o seu material de apoio no componente curricular de História. Sente-se confortavelmente na sua cadeira, pois está iniciando mais um Espalhando Saberes de História. Se sou negro ou se sou bode, o que importa tanto pode. Bode há de toda casta, pois a espécie é muito vasta. É muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes pretos, bodes brancos. Sejamos todos francos, uns plebeus, outros nobres. Tem os bodes ricos, também os bodes pobres. E bode classe média, tem, hein? É comédia ou tragédia? Bodes sábios, importantes, mas também tem os bodes tratantes. No Brasil, de hoje e de antes, andam de terno elegantes. Aqui nessa boa terra todos marram, tudo berra, tudo berra. Então, Orlando, por onde começamos? Eu acho que seria de grande ajuda para o aluno darmos logo a definição do que é caprinocultura. Ótimo! Segundo o dicionário online da língua portuguesa, caprino é o adjetivo relativo à cabra ou qualquer animal da subfamília de mamíferos atiodátilos, bovídeos, bodes, carneiros e ovelhas, raça caprina. Muito bem, Felipe. A criação de bodes, cabras, ovelhas e carneiros. Mas antes de darmos continuidade ao nosso assunto, eu peço aí que você verifique no dicionário, mais uma vez, o significado da palavra gado. Nem precisa. Sei que se deriva de vaca ou boi. Não é por aí, meu caro. Procure o significado. Bem, conjunto de animais criados no campo para trabalhos agrícolas ou domésticos, ou até mesmo industriais. Rebanho, vara, gado grosso, equinos, bovinos, gado moído, porcos, cabras e carneiros também. Tá vendo, gente? Essa iluminação de conceito é fundamental para entender textos históricos. Quando os alunos ouvem nas aulas de história que a criação do gado foi de grande valia ou importância, como queira, para a ocupação do Nordeste, eles logo fazem uma ligação equivocada, imaginando somente a presença do gado bovino. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando falamos sobre a criação de gado, não estamos falando necessariamente ao boi. Isso mesmo, Felipe, acertou. É por isso a importância de esclarecer aos alunos que os rebanhos trazidos pelos portugueses eram compostos não somente do gado bovino, bois e vacas, mas também do gado suíno, que são os porcos, o gado ovino, que são ovelhas e carneiros, o gado caprino, que são cabras e bodes, o equino, o muá, o asino e por aí vai. Muito esclarecedor sua colocação. Ainda bem que você não me perguntou nada sobre gado ovino. Meu chute sairia lá pela lateral de campo. Felipe, eu imaginei sua resposta. Se você te falasse que o gado ovino nasce do ovo, eu iria embora sem demora. Mas voltando à caprinocultura, tem uma curiosidade bem interessante. Muita gente nem imagina, mas o cachorro não foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem. Na verdade, a cabra foi o primeiro amigo do homem. Os relatos históricos mostram que isso aconteceu há aproximadamente 10 mil anos, na região do Crescente Fértil, no Oriente Médio. Interessante. Nos diga, por que a criação de caprinos foi importante no processo de ocupação do Nordeste brasileiro? E como eles vieram parar aqui no Brasil? Bem, embora eles tenham se disseminado pelo território nordestino de forma impressionante desde a sua introdução pelos colonizadores portugueses lá no século XVI, caprinos e ovinos vêm sendo vistos ao longo do tempo de maneira inferiorizada em relação aos bovinos, cuja criação conferiria prestígios e status sociais. Então você está me falando que eles eram menos importantes? De fato, eram tratados como miúnça, como criação de pouco valor. No entanto, essa hierarquização é um tanto quanto contraditória. Facilite aí, galerinha, que nos ouve em casa.
Por que você acha errado tratar a criação de caprinos inferior à de bovinos? Bem, o principal fator é a adaptação. Os caprinos e ovinos são mais adaptáveis às duras condições dos semiáridos do que os bovinos. As secas provocam maiores percas aos criadores dos bovinos. Entendi. Você já falou sobre a chegada do gado caprino, mas nos diga, esse comércio foi crescente no Nordeste? Sim, claro. O rebanho atual atinge 10,4 milhões de cabeças, principalmente no Nordeste, onde concentra 91,4% de toda a criação. A Bahia é o estado com maior quantidade de caprinos no país, chegando a 33,7% da produção. E referente à produção nacional de leite de cabra, ela chega a alcançar mais de 8 milhões de litros. Então, qual a finalidade dessa criação? Ou melhor, qual produto é aproveitado desse animal? Bem, a criação de caprinos possui a vantagem adicional de ser tratada como animais dóceis e que ocupam um espaço consideravelmente menor do que outros animais de abate. Além da carne, podemos absorver a gordura, o leite e seus derivados, como queijo e sorvete. Tem também a pele, os pelos e os estercos que são visados comercialmente. Agora entendi o título do texto contido no material de apoio do componente curricular de História. As cabras são nosso espelho, a resistência do povo negro na história do Brasil. Exatamente, meu caro. Ambos trazidos de outro continente reafirmam um lugar de protagonista na construção de uma identidade e representatividade social. O negro, resistente como os caprinos na aridez nordestina, muitas vezes esquecido e até menosprezado, vem conquistando aos poucos o seu espaço. Muita coisa já foi conquistada, mas ainda estamos no início de uma longa estrada a ser percorrida. Como diria Januário Garcia, existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Muito bem lembrado, Felipe. Mas vamos deixar esse papo sobre resistência negra para a nossa próxima aula, combinado? Só mais uma coisa. Não, Felipe, pelo amor de Deus, sem charada dessa vez. Tudo bem, só queria declarar um poema bem bacana que tem tudo a ver com o tema trabalhado na aula de hoje. Ótimo, sou todo ouvidos. É um poeminha pequeno, do Salgado Magalhães. Diz mais ou menos assim: as cabras são nosso espelho, de resistência ao deserto. Na magreza não se quebram, na fartura não tem teto. As cabras vencem a montanha para testar a nossa fé. Rabiscam seu mapa mundi, aonde só as águias põem o pé. Belo poema, Felipe. Mas agora, caros alunos, aproveitem para responder o pequeno questionário sobre esse poema na sua apostila. Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer novamente ao Felipe pela companhia. Valeu, galerinha! Só para finalizar, peço que ouçam com bastante atenção o poema musicalizado Quem Sou Eu, do Luiz Gama. Na nossa próxima aula discutiremos sobre o processo de escravidão no Brasil e sobre a resistência negra. Fiquem todos com Deus e bons estudos. Tchau, galera! Se sou negro ou se sou bode, o que importa tanto pode. Bode há de toda casta, pois a espécie é muito vasta. É muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, tampas e malhados, bodes pretos, bodes brancos. Sejamos todos francos, uns plebeus, outros nobres. Tem os bodes ricos, também os bodes pobres. E bode classe média, tem, hein? É comédia ou tragédia? Bodes sábios, importantes. Mas também tem os bodes tratantes. No Brasil, de hoje e de antes. Andam de terno elegantes. Aqui nessa boa terra todos marrom, tudo berra. Tudo berra. Tudo bé.